Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula da apostila 2, da unidade temática 7, só que dessa vez nós vamos fazer em 3 etapas. Hoje estaremos fazendo a introdução, na semana que vem a continuação e na terceira semana a conclusão. Na última semana de julho, nós teremos uma live para o esclarecimento de dúvidas que possam ter surgido. Então, anotem tudo que não entenderam do conteúdo ou de exercícios para que tudo fique bem explicado. Tudo bem? Então, vamos lá e dar início ao nosso conteúdo. Colégio Quintela, 8º ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 7, América Latina, luta pela emancipação política. Introdução. América Latina. Vamos ver a definição deste título. América Latina designa os países formados após o processo de independência das colônias em relação aos países latinos europeus, ou seja, de língua de origem latina, Portugal, Espanha e França. Então, vamos relembrar a colonização espanhola, o espaço colonial. Observando o mapa, nós podemos identificar diversos aspectos diferentes entre o espaço colonial português, na América, que foi no Brasil, e o espanhol, nas demais cores, nós vemos aí no mapa, exceto o cinza, que é o Brasil, o espaço, que é o espaço português, nós vemos que o espanhol foi bem diferenciado. Então, vamos falar então dessas colônias espanholas inicialmente. Como você pode observar, as colônias espanholas estavam espalhadas pela América do Norte, o México, no Central e no Oeste, na América do Sul. A administração colonial. Devido à vastidão do território conquistado, para melhor administrá-lo, os espanhóis dividiram em quatro capitanias, que foi a Capitania Geral de Cuba, Capitania Geral da Guatemala, do Chile e da Venezuela, e também em 4 vice-reinos, o da Nova Espanha, o da Nova Granada, do Peru e do Rio da Prata. A divisão do território tinha por objetivo facilitar a administração e o controle das vastas extensões sob domínio da coroa espanhola. Organização social nas colônias espanholas. Então, como se dividia a sociedade dentro dessas colônias espanholas? Então, nós temos o grupo dos adelantados, que eram os exploradores particulares espanhóis, que podiam extrair minério, fundar cidades, catequizar os nativos, construir fortalezas, comandar o exército e impor leis. Os chapetones eram os funcionários da coroa espanhola responsáveis pela administração. Eram subordinados aos vice-reis, atuavam na fiscalização das atividades dos espanhóis na colônia e na aplicação da justiça. Os crioulos, nascidos na América e filhos de espanhóis, eram excluídos da administração espanhola, exceto dos cabildos, que eram o órgão administrativo semelhante a uma prefeitura. E os indígenas, já estavam aqui, que era a população nativa, nasceu aqui na América, e foi submetida a trabalhos compulsórios estabelecidos pelos espanhóis, como a encomenda e a mita. Influência do pensamento iluminista. Isso é muito importante. Nós já vimos em outros eventos já estudados no Brasil, no caso da Conjuração Baiana, Conjuração Mineira, e vamos ver agora na América Espanhola a influência desse pensamento tão importante, não só na Europa, mas para a América também. Ele surgiu no século XVII e tomou força no século XVIII. E na América, as ideias iluministas chegaram por meio dos filhos da elite que foram estudar na Europa. Ao retornarem, passaram a questionar as estruturas coloniais. As características do iluminismo: predomínio da razão e da liberdade,
soberania das pessoas, a crença nas leis naturais, como a igualdade, como garantia por meio de uma legislação. Os pensadores iluministas, antes do iluminismo efetivamente, nós temos René Descartes, que viveu de 1596 a 1650, e John Locke, que viveu de 1632 a 1704. E os iluministas propriamente ditos, que influenciaram nesse processo de emancipação política na América. Voltaire, que viveu de 1694 a 1778, Montesquieu, que viveu de 1689 a 1755, Jean-Jacques Rousseau, que viveu de 1712 a 1778. Momentos inspirados nos ideais iluministas. Então, os movimentos, que aconteceram com a inspiração daqueles pensadores que nós vimos aí no slide anterior. A Revolução Francesa, que aconteceu de 1789 a 1799, a independência das 13 colônias, que estudamos na unidade 6, que ocorreu em 1776, a Conjuração Mineira, que também estudamos, ocorreu em 1789, e a Conjuração Baiana, que ocorreu em 1798. E na América Espanhola, as contradições internas e a inspiração no iluminismo e nos processos revolucionários que ocorreram na Europa e Estados Unidos motivaram o desejo de emancipação política. Crioulos. Por que eu especifiquei este grupo social? Primeiro, porque o processo de emancipação política começou a partir deles, né? E porque, infelizmente, às vezes se usa essa nomenclatura erradamente, né? Querendo se referir a negros e que não tem nada a ver, né? Porque quem eram os crioulos? Eram descendentes de espanhóis nascidos na América, de uma maneira geral, homens brancos, né? O que eles questionavam? Como eles contribuíram para esse processo de independência? Eles estavam descontentes com o monopólio comercial praticado pela metrópole, né, espanhola, no caso, com a ausência de representantes deles, no caso do grupo deles, na política. Então, eles se aproveitaram da fragilidade do Império Espanhol, que tinha sido invadido por Napoleão Bonaparte no ano de 1807. Napoleão destronou, tirou do trono espanhol o rei Fernando VII e colocou no trono José Bonaparte, irmão de Napoleão. Este grupo, então, passa a dar início aos conflitos que resultaram na independência e na formação de diversas nações latino-americanas. Então, na próxima aula, com a continuação, nós vamos entender como se deu cada processo em cada vice-reinado da América Latina para entendermos como todos se tornaram independentes. Até lá!